Bia, o que podemos medir? Muitas coisas, João. O tempo, a distância, a massa, capacidade, altura e muito mais. Veja. João, para medirmos o tempo, nós medimos as horas, os minutos, os segundos, medimos também os dias, as semanas, os meses, os anos e muito mais. Olha só, para medir o tempo, nós usamos relógios de ponteiro, relógios digitais, calendários. Veja as figuras. Temos esses reloginhos de pulso, temos reloginhos de parede, reloginhos digitais bem bacanas. Temos o despertador que nos ajuda a acordar no tempo certo. Temos também os calendários, que mostram os dias, os meses e os anos. Temos também medidas de comprimento. As medidas de comprimento, nós medimos centímetros, metros, quilômetros e muito mais. Nós podemos usar réguas, fitas métricas, trenas e muitas outras medidas. Olha só, temos de amarelinho enroladinha uma fita métrica. Essa fita métrica podemos medir até mesmo a nossa altura ou o tecido na hora de costurar e várias outras coisas. Podemos medir todos os objetos à nossa volta. Temos também essas outras unidades de medidas, esses instrumentos que ajudam os profissionais, pedreiros, marceneiros e muito mais. São as trenas e fitas métricas dobráveis. Na escola, nós usamos réguas. Eu acredito que cada um dos nossos amiguinhos tem uma régua. Esta régua está medindo em centímetros. Ela é muito legal. Quando viajamos, também vemos que nos carros medem os quilômetros nesse velocímetro. É claro que esses numeraizinhos em cima, a gente sabe que não está medindo o comprimento, mas sim a velocidade. Mas aí onde está escrito km, que são os quilômetros, o velocímetro vai medindo a quilometragem, ou seja, os quilômetros que estamos andando. Temos também formas de medir com o nosso próprio corpo. Com os nossos dedinhos, podemos medir em polegadas. Com a nossa mão, podemos medir em palmos. Com o nosso pé, podemos colocar um na frente do outro e medir uma distância a outra usando pés. Mas também podemos medir usando passos. É muito legal, por isso quando a gente vai brincar e vai medir um lugar, nós usamos os nossos pés ou as nossas mãos para medir em pés, passos ou palmos. Medidas não padronizadas: palmo, passo, pé e polegada. Não podemos esquecer também dos dedos. Também podemos medir com o dedo, tá bom? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão todinha aberta, tá vendo? Medindo desde o dedo polegar ao mínimo. O passo era uma unidade de medida de comprimento usada no Império Romano. Essa unidade antiga de comprimento é equivalente a 2,5 pés. Pé. O pé é uma unidade de medida de comprimento. Ele corresponde aproximadamente a 12 polegadas. Mede-se do final do calcanhar ao dedão do pé. A polegada tem sua origem na Idade Antiga, onde os romanos mediam o comprimento do próprio polegar. Como é feita essa medida? Da ponta do dedo até a primeira junta do polegar. Medidas não padronizadas: palmo, passo, pé e polegada. Não podemos esquecer também dos dedos. Também podemos medir com o dedo, tá bom? 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. O palmo é uma medida de comprimento que se obtém com a mão todinha aberta, tá vendo? Medindo desde o dedo polegar ao mínimo. O passo era uma unidade de medida de comprimento usada no Império Romano. Essa unidade antiga de comprimento
comprimento é equivalente a 2 pés e meio. Pé. O pé é uma unidade de medida de comprimento. Ele corresponde aproximadamente a 12 polegadas. Mede-se do final do calcanhar ao dedão do pé. A polegada tem sua origem na Idade Antiga, onde os romanos mediam o comprimento do próprio polegar. Como é feita essa medida? Da ponta do dedo até a primeira junta do polegar. Certo? Iremos também pesquisar frutas de preferência de cada turma, ou seja, nós iremos, a partir desses dados, das frutas preferidas de cada um, nós iremos também formar um gráfico. Então, continuando, vamos começar aqui pela nossa página 102, tá? Onde nós iremos observar uma imagem para a gente poder respondê-la. Jonas e Lúcia são irmãos e usam o mesmo quarto, ou seja, eles dividem o quarto. Você também divide o quarto com seu irmãozinho ou com sua irmã? Me falam. Então, vocês vão observar a cena para fazer o que se pede. Na primeira questão, vamos aqui oralmente. Na cena, compare o comprimento das prateleiras da parede e pinte de verde a prateleira mais comprida. Vocês irão pegar aqui, ó, um lápis de cor verde, tá? Isso aqui eu tenho um pincel. Vocês irão pegar um lápis de cor, tá? Não pode hidrocor, tem que ser lápis de cor. Vou pegar aqui um lápis de cor para vocês observarem. Ó, um lápis de cor, tá? Pro livro tem que ser lápis de cor. Aí vocês vão pegar e pintar a prateleira mais comprida, de verde. Na segunda, você identificar um padrão no modo como os livros foram colocados na prateleira. Qual é o padrão? Será que vocês conseguem descobrir aí como foi organizado esses livros? E aí? Eu não posso falar, né? Porque vocês têm que pensar para poder responder. Qual foi a forma que foi utilizada aí? E temos também a terceira. Você já participou de alguma campanha de arrecadação de objetos para serem doados? Vocês já fizeram alguma campanha, participaram? Por tipo, na escola de vocês já teve várias campanhas. Vocês participaram? Teve doações de brinquedos, doações de alimentos. Vocês já participaram de algum? Vamos aqui para a próxima questão. Olha aqui, ó. Eles estão no quarto brincando. Aqui nós temos as 3 prateleiras, né? Vocês vão observar como é que estão organizados. Nós temos aqui até umas fotografias da família. Tem aqui o guarda-roupa. Tem uns desenhos que eles fizeram. Um puff. Ali parece ser um gatinho, mas não sei. De laranja apareceu. Aí tem o guarda-roupa deles todo organizadinho. Aí o Jonas fala o seguinte: esta blusa está muito curta para mim, mas ainda pode ser usada. Aí a Lúcia responde: então por que você não doa para uma campanha do agasalho da escola? Uma boa opção, né? A gente não deve fazer doações só na época de uma determinada comemoração. Por exemplo, a gente só vai dar brinquedo quando for Dia das Crianças. A gente só pode dar alimentos quando for Natal. Não, a gente não precisa de datas, né, comemorativas para poder a gente fazer uma boa ação. No momento que você em casa tiver uma roupa que não cabe mais, não custa nada você dar para um colega, um amigo que não tenha, que tenha pouco, que esteja precisando. Ou então dá para qualquer pessoa que esteja necessitando desse objeto. Então aqui a gente pode observar que Lúcia está fazendo o quê? Está montando quebra-cabeça. Vocês gostam de montar quebra-cabeça? Eu amo montar quebra-cabeça. É muito legal, muito divertido. Então essa daqui foi a página de entrada. Agora nós iremos para a página 104. A página 104, aqui pequenininho. Nós iremos estudar medida de comprimento. Agora eu vou fazer o seguinte: vai vir um amiguinho aí pra vocês, tá bom? E vocês vão observar, né? E aprender um pouquinho com ele. Vamos lá, com o palmo que vai... Olá, pessoal! Eu sou
palma é linda! E hoje eu vim contar para vocês como é que me usa. Que legal, hein? Vocês sabiam que eu sou um instrumento de medida? Sim? Que legal para quem já sabe. E para quem não sabe, eu sou um instrumento de medida não padronizada, porque os meus resultados não são exatos. Por isso, eu fico no grupo de instrumentos não padronizados. Vocês vão me utilizar assim, do meu dedinho mindinho até o meu polegar. Isso de mãos abertas. Olha só. Meu mindinho até o meu polegar. Fazendo uma abertura. Uma perguntinha, galerinha. Vocês sabem os nomes de cada dedinho que me compõe? Não? Sim? Para quem não sabe, eu vou explicar, tá bom? Vou explicar cada um para você. Então, vamos lá? Eu vou abaixar aqui. Eu sou o dedo mindinho. Eu sou o menor de todos os meus amiguinhos, ou seja, dos meus irmãozinhos. Eu sou o seu vizinho, porque eu fico do lado do mindinho e do lado do meu outro irmãozinho que vai se apresentar. Eu sou o pai de todos, porque eu sou o maior, eu fico ao meio. Eu sou o fura-bolo, eu adoro comer um bolinho e sou eu que furo os bolinhos. E eu sou o cata-piolho. Sabe aquele piolinho que fica coçando na sua cabecinha quando você não lava o direito? Pois é, sou eu que mato os piolinhos. Também sou chamado de polegar. Então, galerinha, eu sou aquele instrumento que quebra o galho de vocês em algumas situações. Ou seja, eu posso substituir a fita métrica, a régua. Vocês podem me utilizar quando vocês quiserem. Só tem um probleminha. Como eu não sou padronizado, eu não dou o resultado corretamente. A resposta exata, certo? Mas quando vocês não tiverem esses instrumentos perto de vocês, vocês podem me utilizar. E tem mais uma informação. Os tamanhos das palmas, elas mudam de acordo com as pessoas. Por exemplo, uma criança vai ter uma palma menor que eu. Ou seja, um outro adulto pode ter uma palma maior. Então, esses resultados vão mudar de acordo com a palma da sua mão. E aí, gostaram? Então agora vocês vão ter uma aulinha com a professora Lianete, tá bom? E ela vai explicar melhor para vocês. Beijo, turminha do segundo ano. Tchau! Foi um prazer estar com vocês. E aí, gostaram? Muito legal, Palma Linda, né? Explicou assim de uma forma tão clara pra gente que agora a gente já sabe que a gente pode utilizar nossas mãos, né? O nosso palmo aqui para fazer o quê? Para tirar medidas. E sabemos agora que a palma não é o quê? Uma medida padronizada, porque não dá um resultado exato. Assim como a régua, tal, né? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora dar uma estudadinha no palmo. Vamos aprender um pouquinho mais. Medida de comprimento, medido com o palmos. Você sabe o nome de cada um dos dedos da mão? A gente acabou de aprender, não foi? Mas a gente vai dar mais uma revisada. E o nome de cada dedo recebe algumas brincadeiras. Você sabia que a distância entre a ponta do seu dedo mínimo e a ponta do dedo polegar corresponde a um palmo? Exatamente, ó. Se você pegar aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Nossa.
Daqui para cá, a gente mede o quê? Um palmo. Observe, aqui tem o nome de cada um, certo? Vamos lá. Dedo polegar, que pode ser o mata-piolho. Dedo indicador, que pode ser o furabolo. Gente, vou contar aqui uma coisa pra vocês. Quem aí já foi em um aniversário ou no próprio aniversário, fazer isso no meu aniversário, que pegava, olhava aquele bolo te olhava, aí você ia lá, como quem não quisesse nada, né? E no bolo. Dava uma coisadinha no bolo e provava. Quem nunca fez isso? Eu já fiz várias vezes. Aí quando vinha a pessoa perguntava assim, meu Deus, quem foi que mexeu nesse bolo? Aí eu, nem sei, nunca nem vi. Apesar que o bolo era meu, né? Então a gente podia fazer isso de vez em quando. Então vamos lá. Então nós temos o que? O furabolo, o dedo indicador, que também pode ser chamado. Temos o dedo médio, ou o pai de todos, porque ele é o maior. Temos o dedo anelar, ou também chamado de seu vizinho. E por último, dedo mindinho. Eu particularmente gosto mais do meu dedo mindinho, eu acho ele muito fofinho. Principalmente a unha, eu acho muito fofo. Então são esses os nossos nomes dos nossos dedos. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolo e mata-piolho. Certo? Então essa aqui é a representação do nosso palmo. Já já nós vamos aprender a medir, certo? Vou já ensinar vocês. Então vamos para a primeira questão. Beatriz quer costurar uma fita colorida em volta de uma toalha retangular para a mesa de cozinha. Ela quer o quê? Colocar umas fitinhas bonitinhas em volta da toalha. Observe como ela mediu o comprimento dos lados da toalha. Vamos ver como foi que ela fez. O lado mais curto da toalha mede quase 3 palmos. Ela mediu, né? 3 palmos. O lado mais comprido da toalha mede 6 palmos e mais um pouquinho. Ou seja, ela contou 6 palmos e deu mais um pouquinho. Beatriz usou o palmo como unidade de medida de comprimento, sendo que o palmo não é o que? Padronizado. Você já viu alguém usando o palmo para medir comprimentos? Vocês já viram? Às vezes não tem uma régua e pega lá rapidinho. Vocês já viram? Conte-me aí. Pergunte a uma pessoa que mora com você se ela já fez isso. Depois converse com seus colegas sobre o que você aprendeu. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar mais uma explicaçãozinha aqui para vocês. Além do palmo, a gente também tem o que? A régua, né? Para medirmos o que? O centímetro, a gente pode medir os centímetros e também podemos medir o que? O milímetro, tá? Centímetro e milímetro. Só que isso aqui é em outra explicação. Eu só estou trazendo para vocês algumas medidas também de comprimento para vocês. Eu tenho essa régua aqui também, que eu utilizo para medir, tá? Centímetro e milímetro. Tenho também esta balança, que no caso a balança ela mede a massa. Ui! Caiu aqui o negócio. Olha só. Temos a balança que mede a massa, a gente coloca aqui o produto, tudo e verifica aqui quanto é que tá pedindo, medida de massa. Nós temos também a fita métrica, né, que serve para medir. A fita métrica, ela começa do 1, aqui ó, 1, e vai até o 150. Que aí mais pra frente a gente vai estudar sobre a fita métrica. Estou só mostrando para vocês alguns instrumentos de medida. Ou seja, a fita métrica a gente pode medir o tecido, né? Aqui eu tenho um tecido, ó. Eu vou utilizar a fita métrica para medir o tecido. Então vamos lá. Agora na página 105. Quanto mede? Agora é com vocês. Primeira questão. Observem as ilustrações no quadro abaixo. Você vai fazer uma estimativa do comprimento de cada parte indicada. Quantos palmos mede o comprimento da carteira, da lousa e da porta da sua sala de aula? Faça uma estimativa e escreva no quadro. Depois confira sua estimativa usando o seu palmo como uma unidade de medida de comprimento.
Só que nessa atividade aqui, como a gente não está na escola, nós vamos fazer algumas modificações. Por exemplo, aqui temos o que medir, minha estimativa mede em palmos e resultado de medição com meu palmo. No caso aqui da carteira, nós vamos utilizar uma cadeira, tá bom? Nós vamos fazer o da cadeira no lugar. Vamos lá, nós vamos medir uma cadeira. Vocês vão conferir quantos palmos vai dar a cadeira de vocês. Pode ser a cadeira do almoço, qualquer cadeira. Vocês vão medir aí, tá? Primeiro vocês vão pensar, vocês vão olhar quanto... Eu vou fazer um exemplo para vocês, tá? Observem aí o exemplo. Olha só, aqui eu vou medir a minha cadeira, tá bom? Ó, minha cadeira tá aqui, eu vou medir com o meu palmo. Olha só, eu pego aqui da minha esquerda, tá aqui meu dedo mindinho e tá aqui o meu polegar. Olha só, tá aqui, já tem um palmo aqui. Então eu vou levar o meu dedo mindinho até o local onde está o meu polegar. Só ele que vai se mover, olha só. Venho, deixo o meu dedo mindinho aonde estava meu polegar e ando com o meu polegar para frente. Olha só, meu mindinho fica e o meu polegar vai para frente. 2 e o que? Pouquinho, podemos dizer que 3 dedos. Então a minha cadeira tem o que? 2 palmos e 3 dedos. Agora eu vou medir a mesa, tá bom? Essa aqui é a mesa. Vamos medir a mesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palmos. Eu tenho aqui 9 palmos. Tem que perceber que a mão sempre tem que ficar aberta, ó. Tem que começar em um dedo e terminar no outro. Então essa daqui foi a medida da minha mesa, o comprimento da minha mesa. Agora eu irei medir a porta do meu quarto. Vamos lá? Com a minha palma, ó. Tá aqui 1, 2, 3 e 5 dedos. Então eu tenho 3 palmos e 5 dedos. A minha porta. Observaram? Então é isso também que vocês irão fazer. Primeiro vocês vão observar o objeto e criar uma hipótese de mais ou menos quantos palmos tem. Depois vocês vão pegar o objeto e vão medir com o palmo de vocês e colocar o resultado exato da medição. Isso com a cadeira. Depois vocês vão pegar, no lugar da lousa, vocês vão pegar a mesa de vocês, a mesa que vocês almoçam, que vocês jantam. E vocês vão medir o comprimento da mesa, ou seja, a parte maior, tá? Vocês vão medir com o palmo de vocês. Primeiro vocês vão pensar quanto mais ou menos mede aquela mesa em palmos. E depois vocês vão medir com as mãos e colocar o resultado final. E por último, vocês vão medir a porta ou da frente ou a porta do quarto de vocês. Vocês escolhem. Primeiro vocês vão pensar, ficar observando, olhar a porta mais ou menos quantos palmos. E depois vocês vão pegar o palmo de vocês e medi-la, certo? Agora a segunda questão. Em grupo, conversem sobre as seguintes perguntas. A. Suas estimativas foram boas? Vocês acertaram todas as estimativas? Ou vocês erraram? Vocês vão escrever. B. Todos os seus colegas de classe encontraram o mesmo resultado ao medir a parte indicada da lousa? Isso daí a gente vai ver na aula ao vivo. Não tem aula ao vivo de matemática, né? Mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar uns minutinhos aí numa aula e a gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai trocar ideias sobre os resultados que vocês encontraram, tá bom? E por último, você reparou na tira de palmos que aparece nessa página? Você também pode construir uma tira de palmos usando o seu palmo como unidade de medida de comprimento. É isso que eu vou querer para vocês fazerem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um papel chamex normal, olha aqui, ó.
Vocês vão pegar uma folha de papel chamex e vão dobrá-la. Fazer uma dobra aqui, ó. Uma dobra pequena. Vocês vão dobrá-la, por exemplo, pode ser na largura da régua de vocês. Ó, pega a régua, mede aqui, passa uma linha aqui, corta. Aí o outro pedaço, corta, 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 corta e vai juntando. Vocês vão juntando esse papel. Um aqui, outro aqui, outro aqui. Aí juntou, pode colar ou passar fita. Aí vocês vão medir com os palmos de vocês essa fita que vocês estão fazendo com o papel. Vocês vão medir e mandar o resultado para mim, certo? De quantas a fita de vocês, quanto mede a fita que vocês acabaram de fazer. Pode fazer desenhos na fita, não tem problema nenhum. Pode caprichar. Usem a criatividade de vocês.